Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Cavalcante. Para os que já me conhecem, pelo meu ministério, meu trabalho que eu venho fazendo ao longo de anos, Pastor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas pelos likes, compartilhamentos. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor com os vídeos. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelo testemunho que tem dado também, né? Tivemos um testemunho aí da Daniela também, é mais um testemunho, dentre tantos outros, né? E eu quero agradecer, né? Por vocês estarem participando comigo do canal e tudo dentro de uma lógica, né? Estarem assistindo os vídeos, analisando o sentido e chegando à conclusão de que a Terra é uma escola, né? Tá bem claro isso. A gente sabe que o fim do mundo é individual, o arrebatamento é individual, e hoje o tema vai ser sobre o racismo, tá? Eu estou com inúmeros comentários de pessoas, foi um tema que eu lancei na minha página, no meu perfil no Facebook, Douglas Cavalcante. Eu queria compartilhar com vocês os comentários, são inúmeros comentários. Lembrando que hoje é dia 2 de janeiro de 2019, já virou o ano, estamos mais uma vez aqui. Talvez você esteja até assistindo esse vídeo aí em 2050, século 22, né? Porque gerações vão continuar mesmo, a vida continua. Mas eu queria compartilhar com vocês. A pergunta foi, com o mundo tão evoluído, você acredita que ainda existe racismo? Será? Então vamos ver os comentários das pessoas. Temos inúmeros comentários. Vamos lá, vamos lá. Adenilson Silva. Infelizmente sim. Infelizmente sim. Irani Zani. Bom dia, claro que sim. O bom da gente compartilhar essas coisas é que a gente acaba aprendendo uns com os outros, né? Não só tirando nossas conclusões, como tendo como aprendizado o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, por que um enxerga dessa forma e eu já enxergo de outra, né? Procurar entender o porquê. Eliane Ferreira colocou, ainda assim. Alex Guimarães, sim, ainda existe. Célia Maria, infelizmente, ainda. Tenha um bom dia, né? Carmen Lúcia Honório, infelizmente, sim. Maria Almeida da Silva, sim. Márcia Monteiro Silveira, existe sim, amigo. Elaine Santos, infelizmente, sim. Lúcio Carvalho, o Lúcio botou aqui um vídeo, né? E mostrou aqui um tipo de racismo. Aí teve uma resposta, né? Aí eu respondi a ele, que isso? Eu vi o vídeo, uma criança que começou a dançar na frente de uma loja, de um Papai Noel, tinha um Papai Noel de brinquedo, a criança começou a dançar. E nisso, saiu um funcionário da loja e desligou o boneco Papai Noel, né? E aí eu falei, poxa, desligou porque a criança era negra? A criança era negra. E o funcionário branco, e o dono da loja também. Aí eu botei assim, tem muito que aprender ainda as pessoas, né? A Maria Gabriel botou, isso não foi um ato racista, que ela já olhou de outra forma, viu? Eu acho que ela buscou a fonte, né, do que aconteceu ali. O dono da loja já se explicou. Para ela falar que se explicou, então vamos parar para analisar. Dentro da loja ela buscou a informação do que aconteceu ali, né? Pediu para o funcionário desligar o Papai Noel. Então o dono da loja pediu para o funcionário desligar o Papai Noel, para economizar energia. Só que não tinha visto a criança. E o funcionário foi inábil. Mas como agora tudo vira polêmica, aí eu não sei se ela pesquisou ou não. Para ela chegar a essa conclusão deve ter pesquisado. Que não tem como chegar e adivinhar assim, né, pessoal? Pode até ter mais ou menos
um ponto de vista, né? Aí ele botou aqui inocente, né? O funcionário inocente. A Maria Gabriel respondeu ao Lúcio: não, é real, realista. A fonte da informação que ela obteve, ela diz que foi real mesmo. Então, o Lúcio, eu botei aqui, aí já entrou eu na conversa. Independente da reação do funcionário, que nós possamos fazer a diferença, quer dizer, que nós não possamos fazer o mesmo. Não dar o mesmo mau exemplo que ele deu, né? Aí a Maria colocou: Douglas, o primeiro olhar sobre qualquer situação é que deve ser cauteloso, quer dizer, a gente tem que ter cautela em como olhar as coisas. Ela botou aqui: julgamos muito rápido, é verdade, é uma realidade, né? E demoramos uma eternidade para se desculpar, porque às vezes a gente julga uma causa e lá na frente a gente vai falar: poxa, Deus me perdoe, eu olhei de um jeito e na verdade era de outro. Às vezes a gente fica eternamente se desculpando por algo que nós julgamos. Por isso que Jesus aí fala: não julgue, para que não seja julgado. A gente tem que avaliar, analisar, entender, procurar saber o porquê, buscar o fundamento daquilo. Por que ele pensa assim? Por que fulano... Não, o ciclano falou para mim que ele está assim, ou que ele está agindo dessa forma. Eu vou lá perguntar a ele: irmão, o que está acontecendo? Eu queria entender. Poxa, eu te conhecia de um jeito, agora você é de outro. Então a gente não pode julgar a causa. Esses dias mesmo eu peguei um caso de uma mãe que ela desesperada veio falar comigo: meu filho saiu de casa e tal, meu filho sequestraram ele, fez isso e fez aquilo. Eu falei: calma, irmã, calma, fica calma. Primeira coisa, orar, pedir a Deus, para que Deus dê resposta. Depois, entrar em contato com parentes, com amigos, para ver se localiza ele. Passou uma semana e ninguém achou ele. De repente, do nada, ele voltou para casa, que foi no dia 1º, ele voltou para casa. Aí nisso que ele voltou para casa, ele voltou para casa, e aí a mãe se surpreendeu: ué, o que aconteceu? Cabeça muito quente, mãe, cismei, me perdoe aí, saí de casa, não avisei a senhora, arrumei a mochila e fui para a praia, fiquei acampado na praia 1 semana. Ele ficou 1 semana acampado na praia. Mas não é criança, não é adolescente nem jovem não, já é um homem. Mas a mãe ficou preocupada, né? O irmão, a família ficou preocupada. Então quer dizer, isso acontece. Somos falhos. Qual foi o erro dele? Não ter comentado com a família. Estou estressado, estou com problemas aí, estou depressivo, eu vou para a rua, para tal lugar, vou ficar acampado lá, pelo menos por 1 semana, né? Ou então 5 dias, e depois eu volto. Mas o erro dele foi esse, que ele não falou, ele saiu e ficou lá acampado. 1 semana, a família desesperada, para lá e para cá. O nome dele é Leandro. Leandro, é um grande amigo. Aí, quer dizer, quando ele voltou, a família ficou assim, estagnada, a mãe dele também, né? Além da atitude dele, de tipo assim, espalhei para todo mundo que sequestraram, quer dizer, ela foi julgando, sequestraram meu filho, ou mataram meu filho, quer dizer, na mente dela foi surgindo várias situações, enquanto que ele estava tranquilo na praia acampado. Por isso que foi o que a Maria falou aqui, né, no comentário aqui no Face aqui. A pergunta que eu fiz, ela respondeu: muitas das vezes nós julgamos rápido. Aí ficamos eternamente se desculpando quando descobrimos a verdade. Então temos que ter muita cautela com as coisas, né? E ela ainda colocou aqui: se o orgulho da gente permitir ainda uma tal avaliação dos nossos próprios atos errôneos. Que às vezes o orgulho diz: não, fica na tua, ou então você está certo mesmo. A pessoa não quer olhar 360 graus, ela quer sair julgando. Independente do caso. Aqui no caso é racismo, mas independente do caso. Por isso tem que ter muita cautela. Aproveitar o momento que a gente está aqui na Terra, né? A Terra é uma escola da vida. Então que nós possamos aprender no dia a dia e observar, ter cautela, tá me entendendo? Não sair julgando.
Em vez de julgar, ajudar, orar, procurar saber, entender o porquê que aconteceu aquilo, porquê que ele pensa assim, ela pensa assado, o que que houve, né? Como muitos amigos meus, teve um amigo meu que um dia desse ele falou: Douglas, eu queria ter uma conversa séria contigo, porque eu te conheço há muitos anos, você é um cara sério, e percebi uma mudança muito grande em você. Alguma coisa aconteceu. Aí sentamos, conversamos, expliquei a ele, aí falei sobre observar a vida. Aí trouxe para ele várias situações que ele nem entendia. Ele já tinha até, inclusive, essa pergunta na mente dele, ele estava buscando a resposta, eu dei a resposta a ele. Ele falou: caramba, rapaz, há muitos anos eu busco a resposta e eu não tinha a resposta e você agora está me dando a resposta. Tá me entendendo? Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então vamos lá. Aí o Lúcio botou muito realismo. Chega a vedar os olhos de verem, né? Para curar uma doença, o Lúcio botou: paciente, médico, preciso admitir sua existência. Caso contrário, ela persistirá causando dor e até matando, não é verdade? Luiz Carlos Martins, que foi o homem que ditou isso, né? Que registrou isso. Já o Paulo Almeida disse o seguinte: temos de ter cuidado, às vezes fazem montagens também para ter efeito reverso. Aos fakes notícias, são devastadores. Não estou a dizer que é mentira que isto possa acontecer, mas devemos ter bastante atenção, somos responsáveis pelo que nós dizemos e fazemos. Mas vale negar 9 verdades que aceitar uma mentira. Dito Allan Kardec, aqui ele já está dizendo Allan Kardec. Cada um deu o nome de um escritor diferente, né? Walter Correia disse: lamentável, eu já sofri injúria racial. Bate um sentimento horrível. Deus nos livre. Fátima, sim, ainda existe racismo. Fabi Barreto, infelizmente existe. Não só racismo, todo tipo de preconceito. O mundo evoluiu, mas as pessoas não. Estela Paixão, infelizmente existe. Eurides Torres, sim, pois luto todos os dias com pessoas racistas a respeito disso, o racismo. A Clarice Vieira disse: infelizmente. O Max Andrade: é uma das coisas mais chatas do mundo inteiro. Gente, deveria amar eternamente, o branco, o preto, o pardo e o moreno. Não importa como seja essa pessoa, que está nas circunstâncias da vida. Vamos lutar. Amor ao próximo em 2019. Sueli Campos: sempre existirá. É triste, mas é a realidade. Eliane Jesus: sim, ainda existem porque tem muita gente hipócrita. Eu, Luiz Henrique: e tem muita gente que não tem costume de melhorar. Luiz Matos: sim, é que nós, na nossa boa fé, não observamos. Tem muito e todos os dias. É uma questão cultural, só com muita educação e aula de história. Francisco: fale para um muçulmano amar um judeu e um cristão. E não é só racismo, tem muitos outros, né? Jorge Luiz: infelizmente sim. Com certeza. Quitéria Silva: com certeza. Reinaldo Lúcio: o mundo até evoluiu, mas tem mente que continua tapada. Marlene Ferreira: eu acho que não. Valéria Basto: já viu que a Marlene Ferreira já foi o contrário. Ela já acha que não. Valéria Bastos: sim, e de todas as raças tem branco racista, tem negro racista, oriental e etc. Josué Martins: bom dia, né? Silvio Brago César botou: merda, é o que mais tem. Márcia Coutinho: infelizmente sim, é lamentável. Eliette Silva: com certeza, o mundo evoluiu, mas as pessoas não. A maioria ainda estão cegas. Mary: antigamente existia brincadeira, era rir e rir. Hoje tudo é racismo. Se você olha e fala no ouvido do parceiro: quero ir ao banheiro. Olhou para alguém antes, é porque falou mal dela.
Tem uma amiga que passou por isso, acredita. Cíntia, purificate. Existe muito preconceito. O racismo, graças a Deus, está em extinção. Ó, a Cíntia, ela já botou uma visão que eu tenho observado. Se você for analisar a história no passado, trazendo para a história de hoje, muita coisa já mudou. O racismo está sendo extinto, mas ainda existe muita coisa que tem que ser extinguida, tá? O Paulo Almeida, o que está acontecendo é a separação do joio e do trigo. Fátima Rosa, bastante ainda. Paulo Almeida, as pessoas pensam que para ser cristão, que é fácil, no seu atual estágio de evolução, a maioria ainda segue cristãos, quando deveriam seguir a Cristo. Não existe mais nem menos racismo. O que acontece é que as pessoas têm esse sentimento adormecido e, quando desperta, demonstra o que realmente são. Quantos são aqueles que alguém que mata outra pessoa e as pessoas dizem que não pode ser porque era boa pessoa. Se fosse boa pessoa, jamais ousariam tentar sobre a vida de quem seja. Essa pessoa tinha, sim, dentro dela adormecido esse sentimento. Veja o que está acontecendo com os países a elegerem políticos da extrema-direita. O cristão de verdade jamais votaria em alguém dessa área política. Mas não está acontecendo isso porque as pessoas são materialistas e egoístas. E como tal não querem imigrantes, defendendo pela extrema-direita. A favor da pena de morte também é anticristão. E a maioria dos ditos cristãos apoiam essa aberração. Veja o que diz os líderes evangélicos. Felizmente, o Papa Francisco está a mudar essa triste realidade, que também manchou a Igreja Católica. Existe racismo sim, porque não seguem a Cristo. A porta estreita realmente para aqueles que querem atravessá-la. A Ivete Bombi botou, sim, vem da falta de amor ao próximo. Isonete Bueno, sim, ainda tem pessoas de mente fechada, infelizmente. A Matilde Amado Nunes, acredito. Pastor Joábio Acácio. Pastor Joábio Acácio, né? A paz, pastor. A paz, pastor. Gratidão aí. Na verdade, tudo de ruim está acontecendo de ruim é fruto da evolução humana. Temos então uma dicotomia, ou um dualismo. Evolução contra compaixão. Jefferson Xavier, paz. Zane Henrique, existe muito ainda. Odenila Santos, pior que existe. Alex de Souza, racismo é preconceito, ainda é muito grande, principalmente preconceito entre religiões. Rita Ludigério, sim, com certeza, porque euzinha mesmo fui fazer uma entrevista de trabalho e escutei, mande essa negra ir embora. Que vergonha, hein? Diga que já temos uma pessoa na frente dela. Pude ver olhar de desprezo e nojo dessa pessoa. Então sim, o racismo está entre nós, triste realidade. Selma Alves, sim. Bem, pessoal, agora eu vou dar o meu veredito final. Graças a Deus, aí obrigado aí inúmeros comentários, pastores amigos, né? Evangelistas, pessoas de várias religiões, católico, evangélico, espírita, sem religião, todo mundo comentou ali, né? Legal, isso que eu acho bonito, né? Agora um detalhe interessante, agora vem os fatos, a verdade. É a verdade que incomoda, mas é a realidade e tem que ser aceita, não tem como fugir. Primeiro lugar, Jesus não veio trazer religião nenhuma, nenhuma. Ele veio trazer uma mensagem de amor e perdão. Se você for ler os evangelhos e analisar os evangelhos, o tempo todo Jesus bate na tecla de amar o próximo, como a ti mesmo. Perdoai, consideres numa face, vire a outra. Perdoa 70, vezes 7. Não ajunte tesouro na terra, mas nos céus. Mas como ajuntar tesouro nos céus? Amando o próximo.
O tempo todo Jesus vem falando sobre isso. Outro detalhe, Noé agradou a Deus. Noé não frequentava nenhuma religião, nenhum templo, nada, observe na Bíblia. Mas Noé era a própria igreja. Por isso que Jesus ele fala, o reino de Deus mora dentro de vós, está dentro de vós. E é isso que Jesus veio trazer, porque estávamos dormindo. Além de Noé, a Bíblia mostra que Enoque andava com Deus. Tá? Enoque andava com Deus. Ele não frequentava templo, ele não era de religião, denominação nenhuma. Tá? Se você for ver e ler a Bíblia. Tá? E Esther, a mesma coisa, ela tinha os costumes judaicos, mas no entanto ela não frequentava lugar nenhum. E Deus era com ela e respondeu a ela. Tá? Se você ler a história de Esther. E existem N histórias bíblicas e até fora da Bíblia, testemunho, livros de sacerdotes, de mestres, rabinos de Israel, né? E em outros lugares, histórias de grandes homens e mulheres, que na verdade não são homens nem mulheres, se nós somos o espírito não tem sexo, só estamos com sexo porque nós estamos na terra. É questão de abrir a mente e raciocinar. Como Salomão mesmo diz, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. O corpo é da terra, por isso que não tem arrebatamento de corpo. Não existe, não tem lógica. Até mesmo porque Salomão e Davi, Salomão foi considerado o rei mais sábio da história. Tá me entendendo? E Salomão, ao observar a vida, ele deixou bem claro, assim como os animais morrem, as plantas morrem, o homem tem que morrer. Porque o homem não é o homem, ele não é o corpo, ele é o espírito. Ele só está num corpo de homem e no corpo de mulher. Questão de observar. Nós somos o ser espiritual e um corpo físico. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com nada disso que você ouve, vê aí. São ferramentas que buscaram esse conhecimento e chegaram a esse entendimento. Por isso que a terra é uma escola. Então o arrebatamento é do espírito. Tanto é que tem igrejas que nem pregam mais arrebatamento. O que mais tem no YouTube são vídeos de pastores, teólogos, que até intitulam o arrebatamento, como a Record mostrou e outros filmes, como falso, como mentira. Eu não gosto de pegar muito nessa palavra que é pesada, eu prefiro mostrar a lógica. A lógica é, se todos passam pela morte, não existe um povo separado não passar. Porque Deus estaria fazendo a acepção dos que morreram. Então aquele povo é melhor do que os que passaram? E essa lógica está mexendo com a cabeça de um montão de teólogos, amigos meus, que já chegaram para mim, Douglas, eu orei e Deus confirmou o que você falou. É verdade, o arrebatamento é do Espírito. Tem lógica. E Deus, questão de justiça, Deus não vai fazer acepção. Então a vida é para você ser vivida e aprender. Então quando se fala em racismo aqui, né, religião, outro detalhe que o Francisco comenta ali sobre o muçulmano e o judeu, hoje existem muçulmanos casados com judeus, mulheres e homens, porque o muçulmano e o judeu, se ele viu dentro do outro o amor, ele não está nem aí para a questão da tradição do povo dele, criado pelo próprio homem. Porque Deus não criou tradição humana. A tradição humana foi criada pelo homem e pela mulher. E Deus não criou isso. Porque Deus não cria divisão. Questão de raciocínio lógico. Ah, então eu tenho uma prima que é negra, não vou falar com ela, mas, poxa, ela é filha do meu tio, que é irmão do meu pai. Pô, pelo amor de Deus, é questão de lógica. Tá me entendendo? E outra, ela não é aquele corpo, ela é um ser espiritual igual a mim. Só estamos em corpos diferentes, aprendendo na escola da vida. Pelo amor de Deus, temos que abrir a consciência. Isso eu estou falando para os que não abriram, porque tem muita gente já despertando. Eu recebo inúmeros comentários todo dia, gente, tudo que é lugar do Brasil, do mundo. É brasileiro do Japão, Estados Unidos, Suíça, Suécia que me manda comentário, que escreve nos vídeos
e que já despertaram, já entenderam que o planeta Terra é uma escola do mundo espiritual. E nós estamos aqui que a gente tem que aprender, porque a gente não sabe nada. No outro dia, um filho de um pastor, um garoto de 16 anos de idade, ele teve um encontro com um anjo. E o pai dele entrou em contato comigo porque eu não sabia. O pai dele é lá de Campos, a gente só se conhece pela internet. E o pai dele estava procurando uma forma de... Ai meu Deus, eu tenho que encontrar uma forma de encontrar alguém que possa me explicar o que meu filho viveu. E ele mudou agora radicalmente, ele foi criado no Evangelho e mudou radicalmente. É o pastor Flávio. E aí o pastor Flávio encontrou um vídeo meu no YouTube e entrou em contato comigo. Ah, pastor Douglas, meu filho teve encontro com o anjo mostrou um montão de coisa a ele mudou a cabeça e tal. Eu falei, mas mudou para pior, pastor? Ele, não, ele até mudou para melhor. A questão é que ele veio falando coisas que eu não estou entendendo. Aí entrou em contato comigo, pode falar, pastor? Ah, o anjo levou ele em várias moradas, mostrou, Jesus falou que é moradas. Mas ele viu muitas, pastor. Eu falei, são muitas, pô. Isso tudo faz parte da evolução. Nós somos seres espirituais, estamos aprendendo. A eternidade, eu falei, pastor, não pode ter fim. É eternidade, é sem fim. Vamos estar sempre aprendendo, eternamente. Sempre papai vai criar algo para nós, os filhos aprendermos, crescermos, evoluirmos. Tá me entendendo? Aí ele foi e falou comigo. Pastor, o meu filho disse que o anjo... Olha o que o anjo falou para ele. O anjo falou, vocês ainda são crianças. Vocês ainda estão engatinhando na terra. Não sabem nada do que ainda tem pela frente. Tem muitas escalas espirituais, né? Aí ele falou isso para mim, eu falei, pastor, o que ele viu, eu vi também. É isso mesmo. Aí criamos um vínculo de amizade maravilhoso. Hoje nós somos amigos, né? Aí ele falou, pastor, e aí como é que fica? Aí eu falei, continua fazendo os cultos normal e tudo mais. O seu filho, o senhor já viu que não vai, ele vai ajudar o senhor, mas a visão dele está além do que ficar preso dentro de uma igreja. Ele já entendeu. Por que Jesus veio e Jesus não fundou o templo? Jesus não poderia ter fundado o templo? Não fundou. Ele se reunia em casas, se reunia nas praças, debaixo do viaduto. E um detalhe, ele não mandou ninguém fundar templo, ele não determinou horas de culto, nada disso. Isso tudo é coisa humana. Tem nada a ver com coisa divina, tem nada a ver com coisa celestial. Porém, é importante que faz parte dos estágios, escalas, até o desprendimento e entendimento 360 graus que a pessoa entende. Poxa, eu sou o templo, o reino de Deus mora dentro de mim. Eu tenho que começar a agir. Mas isso é o quê? Não tem o primário? Tem ensino fundamental? Ensino médio? Faculdade? Pós-graduação e assim por diante? Cada vez vai surgir mais. No mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso que a consciência de um é mais evoluída do que o outro. Porque o outro busca entendimento e vai aprendendo e vai se estabilizando e vai encontrando equilíbrio na sua vida. Aí foi aonde eu e minha esposa, com 2 filhos que partiram, entendemos por que nós não agimos como muitos casais que passaram situações igual a nossa, inclusive pastores, missionários, se mataram, estão doentes, depressivas, outros viraram mendigo, e nós não, ao contrário, evoluímos, criamos projetos, ajudamos famílias, ajudamos vários internautas que entram em contato conosco e continuamos vivendo a vida, porque a gente entendeu claramente. E por entender, Deus permitiu que tanto eu como a minha esposa tivéssemos inúmeros sonhos, que vocês sabem que sonhos, na verdade, é um encontro no mundo espiritual que nós temos, porque se nós somos espíritos, nós não estamos sonhando. O espírito não tem sonho, ele simplesmente vive. Ele vive aquilo no mundo espiritual. Com a Vitória, sempre de branco, feliz, né? Com o Vitor, bem, morando numa casa celestial. Quer dizer, Deus mostrando, tá vendo? Continua o trabalho de vocês. Eles estão bem. Terminaram a missão deles.
agora vocês continuam. Então não existe racismo desde o momento que você venha quebrar essa barreira. Seja entre povos, seja entre cor, seja entre situações, N situações. A gente tem que entender, né? E saber viver a vida e não olhar o negro como um negro, mas olhar o negro, olhar o branco como um ser espiritual. Olhar o pardo como um ser espiritual igual a nós somos uma família. O Pai é um só, Deus não ia criar divisão, porém Ele permitiu que isso tudo acontecesse para que nós fôssemos testados e aprendêssemos uns com os outros. É questão de raciocinar, pessoal. Abrir a mente. Graças a Deus, como eu falei, já tem muita gente abertamente, tá? Eu queria agradecer aí a Daniela pelo comentário, né? A Daniela fez o seguinte comentário. Deixa eu ver aqui. São muitos os comentários, não vou poder ler todos, tá? A Cláudia Silvestre me fez o seguinte comentário, né? Conta para nós sobre seus encontros com a sua filha e tal. Aí eu vou mandar para ela o livro, né? Vou mandar para ela o livro que é melhor, tá? A Daniela comentou que tem assistido os vídeos e que os vídeos têm ajudado muito a abrir a mente dela e ela tem se sentido em paz, né? Gratidão, queria só passar para você, Daniela, que eu só sou uma ferramenta, sou igual a você. A diferença é que eu vim com um propósito, com uma missão diferente da sua. Cada um tem uma missão diferente do outro, né? E gratidão aí pelo apoio aí, tá? Eu queria agradecer aí ao Rodrigo, tá? Que respondeu aí para uma internauta uma pergunta que ela me fez, ele respondeu, né? Rodrigo de Oliveira, né? A Cleonice Santos, ela colocou aqui: gosto muito de ouvir os seus conselhos, gratidão por tudo. Também gratidão, né? Rosemary, né? A Isabel Cristina disse: sinto muita falta de minha mãe que morreu. Não morreu, não existe morte. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Jesus falou isso bem claro. Quando Jesus fala Deus é Deus de vivos, ele falou no sentido espiritual. Jesus falava tudo no sentido espiritual. Por isso que Paulo fala que as coisas espirituais é para os espirituais. Quer dizer, só entende quem é espiritual. Quem está conectado com o mundo espiritual. Aí tem entendimento do que está acontecendo. E a maioria não tem entendimento, porque não busca. Mas graças a Deus tem muita gente que está buscando agora, está tendo entendimento, né? Então, quando Jesus ele falava, a maioria dos exemplos ele dava no sentido espiritual. Você vê, ele chama a atenção de Nicodemos. Nicodemos era mestre igual Jesus, era rabino, estudava também. Jesus chama a atenção dele e fala: se você mal conhece as coisas da terra, como quer conhecer as coisas celestiais? O que Jesus falou naquele momento para Nicodemos, falou: rapaz, tem muito que aprender ainda. Vocês têm muito que aprender ainda. Não sabe o que é uma eternidade. Então nós estamos aprendendo. Ainda estamos cruz. Ah, mas eu tenho faculdade, teologia, tem isso, tem... O que você tem não é nada perto do que Deus preparou para você. Para aprender ainda, para conhecer. Não é nada. Então quando Jesus ele falava no sentido espiritual. Quando ele fala Deus, não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: o corpo físico ele vai morrer. Ele morre como sempre morreu. Porque ele é da terra, mas vocês não são corpo. Jesus estava falando isso: desperta, vocês são um ser espiritual. A terra é a passagem. E se a terra é passagem, é questão de raciocinar. Passagem de quem, pessoal? A terra é a passagem. Muita gente fala. Como eu já perguntei já a algumas pessoas: a terra é a passagem, tá bom. Se a terra é a passagem, então por que você está falando de morte? Ah, pastor, é mesmo, não tem lógica, né? É verdade. Pô, se a terra é a passagem de quem, meu irmão? Se a passagem já diz passagem, vai passar. Quem passa pela terra e continua vivendo do outro lado?
Ah, pastor, é verdade, agora que eu entendi. É porque faz parte do aprendizado, a gente tem que aprender no dia a dia. É a passagem do Espírito ao qual nós somos o ser espiritual. Então é a passagem dele. Não existe morte, a morte é do corpo, nós não somos o corpo, somos o Espírito. Tá me entendendo? Mas estamos aqui para aprender, tá bom? Então, que esse racismo cada vez mais venha a ser diminuído. A Daniele também fez um comentário aqui, que ela está mudando muito com o próximo, né? Ela está melhorando muito, está começando a investir mais no próximo. É isso aí. Parabéns para você, tá, Daniele? Esse é o caminho. E que nós possamos mudar cada vez mais, melhorar cada vez mais, integridade, amor, né? Que possamos investir cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais, ajudar cada vez mais, que possamos evoluir dessa forma. Evoluir é isso, é começar a melhorar, ajudar. Ah, pô, o irmão ali está precisando de um gás, não custa nada eu emprestar o meu para ele. Ah, mas ele não tem condição mas eu não tenho condição também, mas eu posso pedir a um outro vizinho que é amigo meu. Pô, depois eu te pago, cara, fulano de tal está precisando de um gás, vamos lá comprar um gás para ele, ajudar, isso e aquilo. Isso é evoluir. Parar de julgar, mas parar para analisar. Por que o fulano pensa dessa forma? Por que ele viu o que eu não vi? Acontece. Por que ele enxergou que ali é vermelho se eu só vi que era azul? Aí ele vai te mostrar lá no fundo que tem um vermelho. Aí, caramba, cara, e eu julguei o cara, tem um vermelho lá no final. Tá me entendendo? Então a gente tem que ter toda essa cautela, esse cuidado, e aprender a cada dia mais se melhorar, se amar mais. Como a própria Daniela falou, que tá amando mais o próximo, né? Fico feliz em ouvir isso, né? Isso é sinal de fruto. Saber que essa árvore aqui, que tá velha, 46 anos de idade, né? Ainda tá dando os frutinhos, né? Pela internet, o pessoal comentando, a gente ainda tá dando os frutos. E criar os seus projetos, né? Cria o seu projeto independente. Eu tenho os projetos meus com orfanato, asilo e morador de rua, né? Que graças a Deus, de vento em popa aí, a gente tá sempre trabalhando, né? Todos os anos, 2019 agora, tem novos desafios, né? E a gente continua trabalhando. Então, meu amado e minha amada, desperta, seja a luz, seja o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E você tem sido esse espelho? Você está refletindo a imagem do Senhor através do seu testemunho, através dos seus frutos, né? O racismo, você é racista? Pô, Jesus não era racista, você é racista? Então, desperta, tá bom, pessoal? Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, pelo plano terrestre, pelo planeta Terra, né, que vai chegar a minha hora de ir embora, é 21 98631 6630, tá bom? 21 98631 6630. Se eu não responder, acabou o meu tempo aqui, né? Canal no YouTube Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Vamos lá. Página no Facebook Fenômenos, página Projeto Vitória Cristina, página página Livro Entre o Céu e a Terra, página Vida é para Viver, página Morte Física, é só para mostrar que a morte é física, não existe morte, é só um vocabulário, né? Deus é Deus de vivo. E página A Vida é para Viver, superação. Essa página é legal, superação, você vai ver inúmeros relatos, inclusive tem o meu testemunho lá de superação. E relatos de superação de várias espécies, de vários lugares, várias profissões, várias pessoas no mundo, tá bom? Gratidão, um beijo no coração, um forte abraço, Shalom Adonai.